A discussão sobre atividades que apenas profissionais de educação física podem exercer ganha um novo capítulo. Depois da zumba, do boxe, tênis, capoeira, agora a polêmica chega aos preparadores físicos de um time de futebol. O Conselho Regional de Educação Física pediu na Justiça que o Grêmio Esportivo Bagé, no Rio Grande do Sul, suspenda as atividades até que o clube regularize a situação dos profissionais. Veja na reportagem de Marcelo Magalhães. Bagé fica a quase 400 quilômetros de Porto Alegre. A cidade, conhecida como a princesa da região, fica na fronteira do Brasil com o Uruguai. Aqui tem torcedores apaixonados. Grêmio ou Guarani? Grêmio. Guarani. Grêmio Bagé. Com certeza Guarani, meu velho. Grêmio Esportivo Bagé e Guarani Futebol Clube são dois times tradicionais do interior gaúcho. Avante, Galdinegro. Eu me criei vendo meu pai aqui no Bagé. Hoje meu pai é falecido e eu sigo ele, né, tia? Então a gente gosta do Bagé, admira esse pessoal que trabalha pro Bagé, tanto o Bagé como o Guarani. É difícil fazer futebol em Bagé, então a gente só em vir ter o final de semana para vir ver o Bagé e o Guarani é ótimo. Sentimento que é cultivado na escolinha de futebol. Vamos aqui, tem que fazer o gol! Vai embora, vamos. Sempre gostou de futebol, então nada com aliar sempre futebol, estudo e futebol. Tem que estar bem num para praticar o outro. Treino é importante, mas adivinha o que eles preferem? Eu gosto mais de jogar. Por quê? Não sei, físico cansa muito. Por lei, o treinamento físico é uma atividade que deve ser executada por um profissional de educação física. Eles são pequenos, né? E conforme a intensidade do exercício, isso é muito importante e perigoso ao mesmo tempo. Por isso tem que ser um profissional para exercer esse tipo de atividade aí. E foi justamente este o problema que o Conselho Regional de Educação Física encontrou no clube. Esse clube ele tem escolinhas e tem um centro de condicionamento físico, né? Nisto ele tem que ter profissional de educação física. E essa não é a primeira vez que o Conselho fiscaliza atividades físicas exercidas por profissionais sem registro. Assim como a maioria dos casos, o processo judicial envolvendo o Grêmio Esportivo Bagé começou após uma denúncia feita ao Conselho Regional de Educação Física do Rio Grande do Sul. E teve como personagem principal o atual preparador da equipe. Movimenta, estabiliza, fecha, aí. E aí fiquei surpreso até pela essa denúncia que aconteceu, mas sabemos que foi um mal-entendido. O clube já providenciou aí, né, para regularizar, para mandar a documentação necessária. A regularização é, na verdade, o registro profissional de todos os treinadores. Depois que a irregularidade foi constatada na prática, o Conselho Regional de Educação Física trouxe o caso aqui para a Justiça Federal de Bagé. O Conselho pediu a suspensão das atividades até o clube regularizar a situação do profissional que atua na preparação física. Com base nas provas apresentadas, que na época apontaram que o preparador não estava registrado no Conselho, a primeira vara federal de Bagé aceitou o pedido e determinou: o Grêmio deve suspender as atividades até que tudo seja regularizado. Na verdade, todos os diretores têm outras profissões, não são profissionais do futebol. Acabamos não registrando, passando essa informação ao CREF. Eu acho que foi um exagero, mas a gente respeita, está na lei e cabe a nós corrigir o que foi feito. No momento que tu contrata alguém que não é da área e pode gerar algumas lesões, o clube pode ser processado e responder muito mais por isso. Ao passo que se o clube contrata um profissional, ele tem o apoio do conselho também, porque qualquer erro que esse profissional cometa, o conselho pode atuar junto ao clube em defesa do próprio clube. Para quem está começando a carreira, a decisão representa uma segurança e tanto. A gente precisa de um preparo físico bom, a gente precisa estar animado, motivado, a gente precisa para correr, para se sentir bem, resistência é muito importante. Hoje o futebol mudou muito e
E o físico é 80% hoje do futebol. Então, tu pegar um bom preparador físico, isso ajuda bastante.